mais a gente que é da área de constelação familiar, né, pessoal? Não falar sobre esse livro aqui, da Marianne Frank, Você é um de nós. Esse livro, foi a porta de entrada minha para a constelação, né? Eu li ele há 15 anos. Esse livro é muito lindo. Como ela, como educadora, teve que se transformar, como ela, como educadora, precisou buscar alternativas, né? E você vê, a gente está falando da Alemanha, né? E assim, ela é uma alemã. Na época pós-guerra, né? Ela trabalhava com os sérvios, croatas, bem o pessoal, bem bastante gente que era refugiada, muita gente morreu. Então, ela tinha muitas questões familiares que a gente vai conhecer durante esse período, né? Não só hoje. Mas assim, qual que era o objetivo do Beth, né? A gente ter um novo olhar para algum conflito, para uma situação que a gente estava vivendo. Então, essa é uma possibilidade de a gente olhar diferente. E aí, a partir do momento que a gente olha, né, de forma inconsciente, a gente cria uma possibilidade de fazer diferente. Então, ele é um ampliador de possibilidades na nossa vida. Então, resumindo mais ou menos é isso. Quando a gente se encontra como? Todos nós, inclusive as crianças, porque eu vou bater um pouquinho o olhar, né, para as crianças, nós estamos emaranhados. O que é ser emaranhado? Eu não achei nada melhor do que mostrar para vocês. Isso daqui é ser emaranhado. Adoro essa escultura. Eles ocorrem por amor, né? As crianças, os adultos, né? Não servem. E aí, um convite, então, né? Ele faz esse convite para a gente trilhar dentro das ordens do amor, que são ordens que ele, observando, começou a estabelecer. Então, eu coloquei aqui 6 pontos legais que eu gosto, né? São 3 ordens, né? Que a Kátia falou. Se você quiser repetir, pode repetir, pessoal, por favor. Hierarquia, pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. Exatamente. Você me permite, né, a Letícia? Logo no começo do livro, ela tem uma frase que eu achei assim, uma coisa assim, falei, essa mulher foi muito inspirada, né? Tanto que a maioria das pessoas, para todo mundo entender, constelação familiar, a gente na maioria das vezes trata de adolescentes para adultos, né? Crianças, na maioria das vezes, não. Isso. Mas o que ela percebeu, né? E esse livro, ela foi o próprio Bert Hellinger, quando revisou o livro dela, ele falou que era um livro que não dava vontade de parar de ler, né? Então, por quê? Porque ela experienciou a filosofia sistêmica dentro das salas de aulas. Então, assim, dentro da escola. E aí, quando ela começa, né, o livro, ela fala essa frase que eu achei uma coisa maravilhosa. Ela diz: tenha paciência com o que permanece não resolvido em seu coração. Tente amar as perguntas em si, como quartos fechados e como livros escritos numa língua estrangeira. Se você viver a pergunta, talvez você gradualmente, sem querer notá-lo, encontrará a si mesmo experimentando a resposta em algum dia distante. Nossa, eu olhei assim, eu falei, chegou a me bem comecinho, né, na introdução. Foi muito bonito. Por quê? Porque a filosofia sistêmica em si, ela vai cair, é como se fosse assim, ela vai caindo as fichas na sua cabeça aos poucos. Muitas vezes, quando você tem uma experiência ali de um contexto familiar que se apresenta, né, de uma dinâmica, você vê aquilo, tem aquele primeiro impacto, que é o que a gente costuma sempre falar, que a gente tem que silenciar, que é o tal do vazio útil, né, do bambu. Então, muitas das vezes, quando a gente vai trabalhar dinâmicas sistêmicas, muitas das coisas, o melhor é a gente não ficar procurando muita explicação. Só não é na hora que a gente quer. Né? Bem na hora a resposta é na hora que vier, tá tudo certo. Aí, fala um pouquinho da introdução. Ela coloca bastante, assim, logo no comecinho do livro, né?
o momento que ela foi buscar as constelações, né? Porque ela estava vivendo uma fase profissional, né? Porque lá na Alemanha, como que eram, né? Tinha, as crianças, o estudo lá é um pouco diferente, né? Tem três graus de estudo. Então, assim, as crianças, elas estudam até a terceira série, todo mundo a mesma coisa, do primeiro ao quarto ano. Depois, eles vão para escolas de níveis, uma que vai tratar só a parte acadêmica. Aí, nesses 3 anos, identificaram que alguns vão ter vocação específica para certas coisas, então eles vão para essas escolas específicas. E tem lá um terceiro grau, que é onde ela trabalhava, que são aquelas pessoas que tinham... vamos lá, a grande camada, né? A maior parte daqueles alunos. Né? E essas escolas, elas tinham crianças que tinham todo tipo de problemática possível. Então, a gente está falando aí de uma dinâmica em que o professor, por isso veio aquela agonia dela, né? Porque ela ficou numa situação que ela falava assim, como que eu vou poder ajudar essas crianças? Por quê? Porque elas tinham, além dos problemas familiares, além de guerra, saindo de guerra, eram crianças refugiadas de outra guerra fortíssima, né? Muitas não tinham pais, só moravam com a mãe. Isso aí, muitas problemáticas, né? Então, e ela chegou num ponto da profissão que ela necessitava de algo, e aquilo doeu nela, né? Doeu mesmo, forte. Foi aí que ela foi buscar a psicoterapia e as constelações familiares de Bert Hellinger. Na abordagem familiar. Foi quando ela encontrou uma luz. Ela, opa, aqui eu acho que aqui eu vou... Por quê? Porque a filosofia em si, como ela vai trabalhar a postura do professor? Isso que você falou, né? O professor, quando ele entra, ele está condicionado hoje em dia a entrar numa sala de aula e lidar ali com aquela imensidão de crianças, né? Cada uma com seus sistemas, mas teoricamente dele também. Não está preparado, a preparação dele não está nesse nível dele reconhecer o destino do outro, dele, né? Porque assim, engraçado que ela como ela começou aos poucos, ela não chegou falando, constelação familiar, pá, é isso, né? Ela começou muito sutil, ela ficou um ano trabalhando com as crianças, fazendo só o seguinte, vocês vão imaginar que atrás de vocês tem uma pessoa, tem o seu pai e a sua mãe. E ela fez teste com as crianças, né? Teve uma hora que ela fez... matemática, gente, isso é maravilhoso. Conta. Pegou a criança e falou assim, sua conta aqui, pá. A criança foi lá e fez. Ela fez teste, ela fazia com a pessoa atrás e sem. Pra ver como que a criança ia mais rápido, se ela acertava ou não. Isso aí. Então, as crianças, quando elas puderam viver isso. Então, primeiro as crianças sentiram que, pelo menos imaginando só, né, os pais atrás, elas tinham mais força e elas começavam a pensar com mais clareza, a conseguir elaborar melhor os seus exercícios, né? E exatamente isso. E assim, ela fez na ordem, né? Primeiro ela passou um tempo só enxergando eles como se os pais deles estivessem atrás, só isso. Depois, num segundo momento, ela foi lá e agora vocês vão imaginar os pais de vocês atrás de vocês, né? É lógico que depois ela tem umas outras dinâmicas aí, né? Porque nem toda criança sentia-se confortável com o pai ou a mãe atrás, né? E aí a criança revelava, mas eu não tô me sentindo bem com o meu pai aqui, né? E aí eu entendo que você... E aí ela fala uma coisa muito linda sobre a criança, que é normal você... a gente fica com raiva de sentir raiva dos pais. E não dá atenção para isso. Oi?